Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando a nossa maratona espiritual de hoje, pedindo as bênçãos do Mestre Jesus para que tudo possa transcorrer em paz, em harmonia, que a gente tenha as palavras adequadas para analisarmos todo esse processo que aconteceu com Jesus, no entanto, para a elevação do homem. Ontem nós estávamos estudando sobre a questão da ceia, reunidos ali naquele cenáculo, naquele local, que muitos dizem que é a casa de Maria Marcos, que é irmã de Barnabé, mas não se tem essas confirmações. E ali, então, Jesus conversa com os apóstolos e tal, lava os pés, essas coisas todas que nós já conhecemos. E depois ele faz uma prece. Ele faz uma prece ao Pai. E essa prece ela é muito reveladora, onde ele coloca muitas coisas que nós estávamos ontem analisando, né? Quanta coisa Jesus colocou, mostrando que o mundo, tudo é de Deus, e que ele dirige o mundo, e que ele já está com Deus muito antes do mundo ter sido criado, tirando de nós essa ideia mitológica e histórica de Jesus da Palestina, só Jesus da Palestina, que é o que a humanidade cultua. Só a doutrina espírita avançou um pouquinho, mostrando Jesus construtor do mundo, mostrando Jesus dinâmico desde o princípio, e fazendo com que a gente entendesse o que significam Cristos, espíritos superiores, como André Luiz disse, co-criadores em plano maior, e Jesus é um deles, que tem a liberdade de ir onde ele quiser, porque ele tem essa função crística, então basta ele pensar e ele já está no lugar que ele deseja. Isso é muito, muito interessante, porque aqui nós perdemos tanto tempo com deslocamentos, com dificuldades de deslocamentos, veículos urbanos, particulares ou não, públicos, e a gente tem que se dar um jeito, fica caro. E Jesus, então, tem essa possibilidade de estar onde ele quiser, onde ele deseja ficar. Então, com isso, ele interage o universo todo, com o universo todo, e talvez com muito mais coisas que a gente não imagina, sempre trazendo para nós coisas boas, coisas interessantes. Por exemplo, está vindo aí o tempo da regeneração. Com certeza Jesus já tem tudo estabelecido como será, como que vai acontecer tudo isso, quais são as dinâmicas para a regeneração. Então ele conta com quem vai ficar aqui, com quem quer ficar aqui, porque na verdade a escolha foi de cada um, e está sendo de cada um. Não houve um juiz batendo o martelo, levantando os mortos dos túmulos para que fossem julgados. Isso aí é uma ideia ilusória, é uma ideia metafórica, de que esses mortos, na verdade, somos nós mesmos, mortos nos entendimentos, mortos nas realizações infelizes, mortos para a lei de Deus. Então nós é que somos os mortos, não é não é o corpo que foi sepultado há séculos, que vai levantar de lá. Isso não existe. Isso aí ainda insistem nessas coisas, querendo contrapor a ciência. Como é que vai ser? Esses corpos já nem existem mais, Corpos aí de milhões de anos. Como é que isso aí vai acontecer? Então, o morto que se fala é o espírito mesmo, é o espírito que está morto dentro dele, morto diante das leis de Deus, que ele não quer definitivamente apreender e seguir, aí fica morto. Não foi assim que Paulo de Tarso falou aos Efésios? Levanta-te,
levanta-te dentre os mortos, erga-te dentre dos mortos, levanta que o Cristo te glorificará. Então o próprio Paulo chama, né, as pessoas de mortos para esses entendimentos. Então esse momento aí de que nós estamos vivendo é o momento, sim, você vai continuar morto, você vai continuar pregado naquele chão da ignorância, da tolice, você vai continuar. Então levanta disso aí, o conselho de Paulo. E vejam vocês que esses conselhos estão sendo dados para nós em 2000 anos. Não é uma coisa recente. Se nós não conseguimos, nesses 2000 anos, fazer alguma coisa melhor, nós temos que fazer agora. Agora é o grande momento de fazer uma coisa melhor, que a gente possa buscar esse conhecimento, buscar esse entendimento para fazer uma coisa melhor, enquanto é tempo. Né? Então Jesus tem tudo esquematizado, como que vai ser a regeneração. Imagino que vai ser glorioso, né? Mas vai ser também trabalhoso, porque regenerar significa uma ação de recuperação. Quando você regenera alguma coisa, você dá um trato naquela coisa. Assim. Então a regeneração é esse trato que vai ser dado a todos nós, se ficarmos aqui. Se não ficarmos, vamos ter que começar a realizar, para o mais rápido possível a gente vir para a regeneração. Porque ninguém vai ficar parado também fazendo coisas desnecessárias, vivendo experiências desnecessárias. Não é? Não é isso que Deus quer de nós. Agora, Ele quer que a gente tenha responsabilidade perante a vida. Nós já falamos isso e vamos repetir. Enquanto estivermos no espaço-tempo, nós vivemos em ciclos. E os ciclos nos cobram. Sabe? A mesma coisa que eu alugasse um imóvel, eu tenho que pagar, dentro de um ciclo de 30 dias, um aluguel. O espaço-tempo é assim. Um ciclo de X, né, anos, ou séculos, você tem que entregar, você tem que mostrar a sua contribuição por ter usado aquilo ali. Isso aí, minha gente, são as benesses da doutrina espírita. Porque, provavelmente, nenhuma... pode ser assim até que tenha alguns ícones dentro das religiões cristãs ou não, que falam para o grupo fechado. Eles não falam assim tão abertamente. Porque tem aquela mania de quem vai salvar são só os nossos. Né? Quem vai se salvar são só quem segue a nossa ideia, a nossa religião, os nossos mestres, só esses é que vão se salvar. A doutrina espírita coloca para todo mundo, como Jesus colocou. É para todos. E nessa sequência que vamos fazer das lições da elevação do homem, nós vamos ver isso. Jesus deixou tudo marcado para que a gente possa aproveitar. Vamos ver quem já chegou aqui. Então nós já estamos com a Célia, com o Raul, com o Cláudio, a Laudelina, o Fábio, a Silvana, o Elídio, a Débora, a Helena, a Ila, a Silvana, a Lourdes. Muito bem. Então é isso, nós vamos partir agora para terminar aqui o capítulo. O Elídio, quando Jesus fala para o jovem que deveria deixar que os mortos enterrassem seus mortos, é de uma clareza, de uma precisão, para mostrar que as pessoas estavam mortas para o entendimento das suas palavras. Sim, estavam mortinhos lá, ainda estão, né, Elídio? Para as palavras dos seus ensinamentos, seria necessário nascer de novo. É isso, né? Regina Célia, boa noite, querido amigo. Boa noite, Regina. Então, minha gente, eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, é minha vontade de passar para vocês isso, que nós temos que deixar essa coisa de religião, né? E trabalharmos a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, sabe? Se a gente começar a mesclar muito essa espiritualidade com as coisas do mundo,
essas coisas mundanas, não vou dizer da vida no mundo, que a gente tem que viver a vida aqui, né? Como Jesus falou, né? Viva no mundo, mas não seja do mundo. Então, enquanto a gente estiver aí discutindo pedaços de terra, territórios, partidos políticos, clubes de futebol, enquanto estiver discutindo isso, nós não muito longe ainda. Estaremos muito distantes, né, da verdadeira... daquilo que o Espírito precisa para o entendimento das leis de Deus. Claro que a política precisa, nós precisamos, a política é uma organização, uma instituição de salvaguarda da comunidade, né? A política, as políticas públicas que ajudam a todo mundo, né? Que fazem aí acontecer as sociedades, né? Mas discutir que é ruim. Eu sou do seu partido, eu não sou. Aí começa aquela discussão da briga entre famílias, sabe? Cada um querendo impor seu ponto de vista, nada disso. Tudo é de Deus. Nada acontece sem que Ele permita. Nada, absolutamente nada. Então, quando nós partimos desse princípio, nós nos acalmamos mais. Então, não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, tudo é de Deus. Ele permite, a coisa acontece. Sabe? E a gente vai medindo as consequências disso. O que Ele está querendo nos dizer com isso. Então não precisa discutir, não precisa. Time de futebol, uma vez um mentor me falou, para começar o Brasileirão hoje, né? Está começando hoje. Porque já sabe quem vai ser o campeão. Eles só vão cumprir ali para gerar ou gerar emoções, gerar paixões, tranquilizar paixões, ajudar o homem a sair dessas paixões malucas que muitas vezes se envolve. Porque o exercício, muito exercício daquilo é que cansa. O exagero é que tira. Então, muitas vezes a pessoa exagera naquilo e aí ele vai sair pelo exagero. Então, isso tudo é necessário pela pouca evolução do homem. Mas não precisa de discutir isso, nada de discussão, sabe? Ficar brigando, ficar fazendo torcidas brigando umas com as outras. Isso aí é bem selvageria ainda, que não há necessidade. Então, nesses jogos, o jogo já é uma corda bomba, você não sabe o que vai acontecer. Sabe? Jogo é assim, qualquer jogo, né? Qualquer esporte, qualquer jogo, é uma possibilidade. Você tem, digamos, uma porcentagem, seu adversário tem outra. Às vezes você tem grande possibilidade, seu adversário tem menos, mas acaba o adversário ganha, porque há uma questão psicológica aí no meio e que não permite. Enfim, não é discutir. Quando o outro ganha, vamos também elogiar, vamos cumprimentar, né? Porque isso faz parte. O esporte tem que ser uma tarefa de cavalheiros, de damas, não é aquela disputa de estou com raiva de você porque você ganhou, você, sabe? Então isso tudo ainda nós temos que terminar, né? Então vamos lá. O futuro estará cheio de operários dignos do salário celeste. Olha só, isso que a gente estava falando. Ou seja, no mundo de regeneração, quem vai estar aqui ministrando aulas, fazendo tratamentos, são operários celestes. São pessoas, são espíritos que já alcançaram um grau de conhecimento, de fraternidade, né? De abnegação, que vão fazer esse trabalho. Com todo respeito aos nossos profissionais da atualidade, mas eles fazem pelo dinheiro, a maioria pelo dinheiro. Claro que tem exceções, mas a maioria é pelo dinheiro, né? Em qualquer área. Ele trabalha pelo dinheiro, ele não trabalha, ele não faz para, assim, tirando as exceções, né? Ele não faz para ajudar, ele faz pelo dinheiro. Por quê? Porque o salário dele é o salário que compra coisas materiais. E no futuro, o salário vai ser a paz. Ou seja, eu vou trabalhar para o bem, eu vou funcionar aqui para ajudar o Filho de Deus, e o meu salário é a paz, porque eu vou crescendo, eu vou aprendendo cada vez mais e ganhando graus, níveis da minha evolução. Então, ele está falando, o futuro, né,
estará cheio desses operários dignos do salário celeste, ou seja, não do salário material. Eu ganho X por mês. Não, você vai ganhar, você vai receber o salário da paz que te faz comunicar, né, com a grandeza do cosmos, com a grandeza da evolução. Ou seja, há uma mudança profunda de paradigmas aí. Será que as pessoas realmente vão querer isso? Será que as pessoas estão dispostas não estão dispostas a pensar assim? Sabe, tem pessoas aí que têm salários assim, sabe, faraônicos, né? Será que ele está disposto a abrir mão disso? Porque, na verdade, minha gente, o que acontece são as imagens do inconsciente, né? A imagem do inconsciente, ela mostra para a gente que para eu ter uma segurança, eu tenho que ter muito dinheiro, por exemplo, muitas propriedades, que me dão segurança. Isso aí é aquilo que nós buscamos hoje. Segurança pelo ter. E no futuro, não. A segurança vai ser pelo ser. Olha, eu sou filho de Deus. Eu estou onde eu quiser estar. Eu vou onde eu quiser. Eu me alimento do amor, da frequência do amor. Eu não preciso comprar nada no mercado. Aliás, provavelmente nem teremos mercado. Então vai ser tudo muito diferente. Será que nós estaremos prontos? Estamos querendo isso mesmo? Sabe, nós vivermos numa comunidade, vão ser comunidades felizes, mas comunidades muito ligadas às reflexões, às meditações, sabe, ao despertamento do Cristo interno, a essas lições fantásticas que nós recebemos da psicologia analítica e de outros segmentos, né, dos conhecimentos. O Elídio disse uma coisa aqui, deixa eu ver o que ele falou. Então, em João 17, Jesus fala que não era do mundo como seus apóstolos, também não era do mundo. E diz que não pede a Deus que tire seus apóstolos do mundo, mas que os livre do mal. É exatamente o que nós estamos estudando, Elídia, exatamente esse capítulo de João. Eu não vos peço que os tireis do mundo, porque do mundo eles necessitam, mas eu vos peço, né, que os guardeis a vossa paz, que os livres do mal. Porque nós precisamos do mundo. Nós precisamos. Por quê? Esse mundo externo, ele tem tudo aquilo que o nosso mundo interno tem no nosso atual estágio evolutivo. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai subir uma ladeira hoje, é cansativo. Por quê? A gravidade te pega, né? Você sai quase que arrastando, subindo uma ladeira. Ok? Tem mundos que tem ladeiras também, mas quando você entra na ladeira é como se fosse andando no plano. Você não sente o peso da subida. Por quê? Porque você já venceu essas etapas de ter que sacrificar para evoluir, para elevar-se. As ladeiras significam isso, você tem que ter o sacrifício da elevação. É preciso que você faça o esforço. E aí, subindo a ladeira, você está jogando, está mostrando, está guardando no seu consciente que para elevar-se é preciso o sacrifício. Então a gente sabe hoje que você vencer as suas etapas, essas confusões que a gente tem, é preciso sacrifício. Porque é um processo de elevação. Agora, tem mundos que não há necessidade disso. Não há necessidade. Tem mundos que a ladeira, ela não te prende, ela te liberta, porque você já sabe que a elevação precisa de sacrifício. E lá, provavelmente, a elevação vai significar ação, atitude, dinamismo, alguma coisa semelhante. Então, nós precisamos desse mundo. Precisamos dos vales, né? Precisamos das montanhas, precisamos das florestas, dos rios, dos mares, lagos, porque isso tudo que existe lá fora está dentro de nós. Por isso que nós temos essa correlação perfeita com a natureza. Então, por isso que Jesus fala, eu não vos peço que os tireis do mundo, né? Muito bem. Boa noite. Bom, continuando aqui. Será, de algum modo, a posteridade do Evangelho do Reino que se perpetuará na Terra para glorificar a tua revelação.
Ou seja, o Evangelho, né, a Boa Nova, ele é exatamente a notícia do reino, para fazer despertar o reino que está em nós. Então, gente, Jesus não trouxe um conjunto de regras para atuar fora de nós. Agora vai ser assim, sabe? Você tem que levantar às 5 horas da manhã, vai ter que fazer uma caminhada de meia hora, vai ter... Não é isso. Jesus não veio fazer isso aqui. Jesus veio trazer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que isso é uma dinâmica fantástica, porque isso está dentro de você, então você vai libertar-se por isso. Ou seja, o estímulo de fora vai fazer você crescer. Então não é o de fora que vale, é o de dentro. É o que está acontecendo dentro de você. Porque o mundo vai passar, e nós não. Entenderam? Então, o que Jesus trouxe foi o estímulo para a gente fazer a nossa evolução, a nossa expansão espiritual. Isso é o Evangelho, quando ele diz aqui. Que todos recebam a tua bênção, abrindo seus corações às claridades renovadoras. Ele fala isso também em Marcos 3, né? Cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois. Então ele já começou falando isso, ó, já cumpriu o tempo. Você já venceu o ciclo que você tinha que vencer até chegar na mensagem do reino de Deus. Então você cumpriu esse ciclo agora e está próximo. Então se vira, arruma, porque senão você não vai ficar. Você já falou isso há 2000 anos, né? Muita gente aproveitou, né? Claro, muita gente aí hoje já estão bem melhores, né? Mas estamos nós aqui arrastando, imaginando se vamos, se não vamos, empacando essas coisas, né? Qualquer coisinha a gente fica triste, desesperado, porque Deus não gosta de mim, Deus não olha para mim, Deus não me protege, infelizmente, né, essas colocações. Pai justo, o mundo ainda não te conhece, eu, porém, te conheci. E lhes fiz conhecer o teu nome e a tua bondade infinita, para que o amor com que tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, uma perfeita adaptação, né? Jesus está em Deus e nós devemos estar em Jesus, para que haja essa perfeita adaptação. Vocês observam que quando a gente lê e estuda esses textos, a gente começa a entender como que é a dinâmica da construção da evolução consciente. Entenderam? Então, até aqui, a gente foi embalado. É igual a criança, embalada pelos pais, pela família, pelo social. Mas quando ela fica maior, quando ela fica adolescente, quando ela fica 18 anos, por exemplo, agora você é gente grande, né? Agora você tem que se virar. Agora você vai ter que buscar a tua vida. A mesma coisa, a evolução. Então nós viemos embalados aí pelo correr dos séculos. Tivemos muitas coisas interessantes que nós vivemos, outras nem tanto, mas foram aprendizados. Agora chegou o momento seguinte. O pai está dizendo assim, filho, eu preciso que você desperte. Eu preciso que você saia deste sono infinito. Você precisa despertar disso aí para que você comece a entrar realmente na vida. Até aqui você viveu o reino da ilusão. Isso que você viveu até aqui foi ilusão. Você viveu preso numa matrix, né? E ali você achou que era a verdadeira vida. Mas a verdadeira vida é muito mais do que isso. É agora que eu vou te mostrar isso. É isso que nós estamos vivendo, minha gente. A doutrina espírita está trazendo isso para nós. Ela está nos colocando face a face com a verdade do Evangelho, que ainda não foi entendido. Por isso que ele falou, o mundo ainda não te conhece como eu te conheço. Nós ainda não sabemos de Deus ainda. Nós temos uma vaga lembrança, uma coisa, né? Mas Deus mesmo, aquele Pai, que a gente sempre tem medo dele, né? Tem até pergunta assim, você teme a Deus? Não, tem que temer, você tem que amar a Deus, né? Por quê? Porque as pessoas acham que Deus é justiceiro. Porque lá na Palestina, os judeus, né, faziam aquelas coisas erradas, aí vinham
um outro exército dominava, aí os profetas falavam, vocês não estão entendendo, vocês estão buscando a ira de Deus e tal, porque eles não sabiam. Às vezes essa palavra ira, eu não sei qual é o significado dela no aramaico e também lá no hebraico. Pode ver que ira é outra coisa, não é raiva que a gente acha, né? Pode ser assim, você está procurando uma reação da lei divina que virá fatalmente. A gente chamou isso de ira. Então, essas coisas todas serão esclarecidas, todas. Quem dera que a gente já possa saber esses esclarecimentos só de uma vez. Mas é preciso que o homem amadureça para isso. Porque senão você jogar pérolas aos porcos. Você vai dar coisas maravilhosas para quem ainda não está pronto para entender aquilo. Você vai jogar mensagens belíssimas, profundas, para quem não está ainda. E quando a pessoa não está pronto para receber uma mensagem profunda, ele cria uma imagem contrária àquela mensagem. Porque a mente é seletiva, ela seleciona aquilo que ela deseja. Então você pode falar uma coisa magnífica e a mente selecionar completamente errado. Não é assim que acontece? Pessoas que às vezes estudam o livro dos Espíritos, estudam a codificação, estudam André Luiz, Emmanuel, e sai falando tanta coisa estranha. Mas você não estudou? Estudei, está lá no livro. Um dia desse eu estava assistindo uma palestra e o irmão queria fazer uma colocação. Ele estava defendendo uma coisa que é impossível, não existe aquilo. Mas ele estava defendendo, de unhas e dentes, né? A palestra dele foi essa. E aí teve uma hora que ele falou assim, eu vou provar para vocês. Ele falou assim, eu vou colocar aqui um texto de Kardec que ele falou isso. Aí colocou lá o texto. Gente, era completamente o contrário do que ele estava falando. Até isso a pessoa perde essa forma de sensibilidade, de percepção. Então ele modifica o teor da mensagem. Então, isso nós temos que começar a pensar que é preciso que a gente aprenda o lado certo das informações para que a gente receba mais informações. Certo? Eu tenho lido, eu leio muita coisa, né? Vejo muita coisa. Tem, assim, tem revelações que nossa sociedade não está pronta para isso, não. Não está pronta mesmo. Vai criar uma querela terrível. Pode até envolver nações. Sabe? Então é preciso que haja o amadurecimento. Então que sejamos nós essas pessoas amadurecidas para entender tudo isso. O Raul disse que, olha, tendo paciência uns com os outros, fazendo o bem na medida do possível, acreditando que Jesus nunca nos abandona, e por aí vai, claro, né, Raul? Jamais, se Jesus abandonasse o homem, um minuto que seja, isso aqui virava um caos. E aí vai segundo o seu caminho, seguindo o seu caminho, isso. Nós temos que ter essa noção, né, de nossa responsabilidade, certo? Não, terminada a oração, porque aqui ele não colocou toda, tá? Então o Erite colocou aí mais uma outra parte da oração, e depois nós vamos ver, começar a fazer o estudo mesmo da elevação, que eu vou terminar o capítulo, a gente vai começar a fazer, nós vamos fazer uma repescagem dessa oração. Porque aqui começa a elevação do homem, sabe? Aí que ele colocou, né? Eu não vos peço que os tireis do mundo, porque o mundo deles, eles necessitam do mundo, mas que os guardem na vossa paz, na sua glória. Cada tradução fala uma coisa. Né? Então, terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos discípulos, é claro, depois do negócio, às vezes eu vou falar o quê? Né? Ficar quietinho, refletindo. Terminada a oração, acompanhada em religioso silêncio por parte dos Jesus se retirou em companhia de Simão Pedro e dos 2 filhos de Zebedeu. Sempre os 3, né? Tiago, Pedro e João. A gente já conversou sobre isso. Né? Para o Monte das Oliveiras, onde costumava meditar. Os demais companheiros se dispersaram, impressionados, enquanto Judas, afastando-se com passos vacilantes, não conseguia aplacar a tempestade de sentimentos que lhe devastava o coração.
ali Judas, o que ele queria? Ele fez um jogo perigoso, né? Um jogo político, perigosíssimo. Eu vou entregar Jesus, aí quando eles vierem prender Jesus, ele vai mostrar a glória dele. Aí vai acontecer que ele é o rei do mundo mesmo, né? Que ele veio para assumir o mundo. Aí as pessoas vão ficar desesperadas, né? E quem está no poder vai perder o poder, quem está com Jesus vai ganhar poder, e eu serei um dos ministros dele. Então deixa eu fazer esse posto de ministro. Foi o pensamento básico de Judas, foi esse. Então ele não foi porque ele odiava Jesus, sabe, nada disso. Ele foi por uma influência política. Ele queria esse posto, né? Eu vou entregar. E Jesus não vai se permitir ser preso, né? Ele conhecia os poderes de Jesus, ele conhecia tudo que Jesus fez. Então, Jesus não vai se permitir ser preso e vai mostrar a glória dele. Ele podia, gente. Nós vamos estudar isso lá na frente. Algumas possibilidades que Jesus podia utilizar quando ele foi preso. Mas mais na frente nós vamos estudar. O crepúsculo começava a cair sobre o céu claro. Apesar do sol radioso da tarde a iluminar a paisagem, soprava o vento em rajadas muito frias. É isso. Muitas vezes, para fazermos a nossa evolução, a gente está indo muito bem, né? Achando que está tudo ótimo, aí de repente começa uma coisa a acontecer. As coisas começam. Os sinais chegam. Aqui ele coloca da natureza. Mas chegam os sinais para nós. Nossa, não estou mais gostando disso. Isso não me faz mais bem. Não estou mais afim de ver esse tipo de filme, de ter esse tipo de conversa. Então já começa a mudar o seu teor de interesses. Então são isso aí. As rajadas, né? Começavam a ficar frias. Porque aquilo que está lá fora, que antes eu achava maravilhoso, hoje soa frio para mim. Eu não quero mais isso. Sabe, esses encontros de ficar conversando, falando. O homem é muito confuso, né? Vocês sabem disso. O homem é muito confuso e muito interesseiro. Meu Deus, nós somos assim. Então, antigamente ainda tinha um pouco de carinho uns pelos outros. Ainda tinha isso. Sentar ali na calçada, ficar batendo papo, né? Ainda se queria bem, de alguma maneira, porque eram espíritos melhores que estavam aqui. Mas hoje em dia, a conversa ela vai sempre cair nesse sentido, né? De interesse muito grande, né? E de tolices, de ignorâncias. Muito sério isso aí. Então, eu já não quero mais isso. Então, eu fico frio em relação a tudo isso. Né? Daí, alguns instantes, o mestre e os 3 companheiros alcançavam o monte povoado de árvores frondosas que convidavam o pensamento contemplativo. Das olivas, né? Ou gasofiláceo, como muitos falam. É lá, né? O gasofiláceo não. Lá é o Monte das Oliveiras, né? E esqueci o outro nome que dá o Monte das Oliveiras, mas depois eu lembro. E é lá que eles gostavam de ficar. Existem casos interessantes ali no Monte das Oliveiras, sabe? Que era gostoso, um lugar muito aplausível, né? Acomodando os discípulos em bancos naturais, que as ervas do caminho se incumbiam de adornar, falou-lhes o mestre em tom sereno e resoluto. Agora Jesus fala assim, agora vocês assentem, porque agora alguma coisa vai acontecer. Não é? Assentem, tranquilizem, porque alguma coisa vai acontecer com você. Isso acontece conosco, né? Olha, está mudando sua vida. Não é quando a gente foi para o Centro Espírita, não foi assim? Alguma coisa ia acontecer. Você fala assim, nossa, eu sinto que vai acontecer uma coisa na minha vida, que vai mudar a minha vida. Então é isso. Jesus acomoda aqueles 3 ali e fala, aguarde, né? Ele fala assim, esta é a minha derradeira hora convosco. Orai e vigiai comigo, para que eu tenha a glorificação de Deus no supremo testemunho. Pois Jesus ia dar um supremo testemunho. Eu não sei dizer para vocês
Se havia ali alguma coisa que Jesus necessitava provar a Deus, eu não sei. E não vão pensar nisso, porque senão a gente vai começar a falar coisas que não são da nossa competência, sabe? Eu prefiro pensar que o supremo testemunho que Jesus daria era o testemunho de como o homem deveria se elevar. Eu penso sempre isso. Será que Jesus tinha alguma coisa para provar a Deus? Sabe, isso aí é muito complicado a gente entender. E não está no nosso nível, não nos compete. Não, porque senão a gente vê pregações que distorcem essas coisas todas. Distorcem porque eles não sabem. E aí fica falando, sabe? Nossa, eu já vi coisas assim terríveis, que a gente lamenta. Então, coisas que não nos interessam. Se Jesus tinha que dar testemunho a Deus, né? Isso não interessa. O que interessa aqui, que é que nós vamos estudar, é o sentido daqueles momentos que ele viveu, né? Assim dizendo, afastou-se a pequena distância onde permaneceu em prece. Ou seja, o que Jesus estava dizendo para nós? Na hora do seu testemunho a Deus, entre em prece. Entre em prece. Você está vivendo uma situação. Aí você sabe que você precisa viver aquela situação. Não é? Você tem que dar um testemunho ali. Nós sim temos que dar. Então nós temos que dar aquele testemunho. Então o que eu tenho que fazer? Entrar em prece, para entrar na faixa superior que vai me ajudar. Quando a gente lê as lendas da mitologia, quando o herói vai partir para a sua grande façanha, sempre tem alguém que dá para ele uma coisa. Dá um escudo, dá uma lança, dá uma coisa que proteja, né? Sempre tem alguém que vai fazer isso. Então, a mitologia mostra que tem esse alguém que vai te ajudar. Então, você tem que se fazer digno disso. Porque eles não vão entregar uma coisa dessa para quem não tem condições. Ou seja, você então tem que se mostrar digno. E Jesus fala que é pela prece. Entre em oração que você vai ser revestido de potências que virão ao seu auxílio em forma de misericórdia e também para fazer crescer a tua potência interna. Porque não é a misericórdia que vai fazer por você. A misericórdia vai ser uma ajuda. Você que tem que fazer. Certo? Pedro, João e Tiago estavam profundamente tocados pelo que viam e ouviam. Nunca o mestre lhes parecera tão solene, tão convicto como naquele instante de penosas recomendações. Rompendo o silêncio que se fizera, João ponderou. Oremos e vigiemos, de acordo com a recomendação do mestre. Pois se ele aqui nos trouxe, apenas nós três, em sua companhia, isso deve significar para o nosso espírito a grandeza da sua confiança em nosso auxílio. Pedro, a fé. Tiago, o conhecimento. E João, o amor. Então, nesses momentos, você vai trabalhar esses três itens, né? Essas três virtudes. Fé, sabedoria e amor. Para você dar um testemunho ao Pai, você tem que trabalhar com esses. Entendeu? Agora, por que Jesus estava sempre com esses três? Para dar para nós o quê? Essa informação. A Bruna colocou aqui, olha. É importante ressaltar uma coisa. Ao ler um texto qualquer, abre um leque de interpretações, pois possuímos pontos de vista diferentes. Porém, se uma pessoa não ler de forma correta, acaba distorcendo, né? Equivocando na interpretação. Precisamos ter cuidado e estudar bastante. Quando a gente não sabe uma coisa, não entendeu uma coisa, não vou ficar falando que eu acho que é isso. Não entendi. Vamos ver quem sabe, né? Quem pode ajudar, quem entendeu melhor. Raul falou, oração é o laço de amor entre Jesus e o homem, não é mesmo? Entre Jesus, entre Deus também, né, Raul? Porque a oração, quando a gente ora, a gente eleva as frequências. Nós elevamos o nosso nível frequencial. Ao elevarmos o nível frequencial, nós entramos em sintonia com espíritos superiores.
E aí nossa comunicação se faz. E aí tem um conjunto aí de entrelaçamentos dessas energias que acabam nos ajudando. É preciso a gente saber orar, né? Não sei se vocês sentem, quando vocês estão orando, parece que está assim, tudo clareando perto de você, porque você entrou numa frequência melhor. Você que criou aquela frequência. E a partir daquela frequência, as frequências superiores te buscam. Como semelhante atraindo semelhante. Por isso que é oração. Agora, para esses momentos difíceis, você tem que ter fé, sabedoria e amor. Você tem que trabalhar esses 3 itens com muita profundidade. Por isso que aqui tem Pedro, Tiago e João. Né? Muito bem. Puseram-se a meditar silenciosamente. Entretanto, sem que lograsse explicar o motivo, adormeceram no decurso da oração. A gente faz muito isso, né? Quando a gente está num caminho legal, de aprofundamentos, a gente cansa e adormece daquilo. Ah, não, já estudei muito hoje, já fiz muita coisa hoje, agora eu vou tomar um churrasco, vou comer um churrasquinho, como tinha um menino que falava comigo, tipo assim, eu quero churrasquinho com totatola. Achava aquela coisa mais linda, um garoto já pensando. Então a gente tem muitas essas evasões, sabe? Essas saídas estratégicas, né? Pois é, já fiz tanto, nossa. A gente tenta barganhar com Deus, né? Ah, eu estou fazendo isso. Não, mentira. Quanto mais você fizer, mais é favorável a você. Okay? Passados alguns minutos, acordavam, ouvindo o mestre que lhes observava. Despertai! Não vos recomendei que vigiasseis? Não poderias velar comigo 1 minuto? Esse é o Cristo interno nos chamando. Poxa, estava tão bom, a gente estava fazendo uma relação tão boa aqui, vocês pararam? Deixaram o ego inferior tomar. Não, acordem. Eu preciso de você desperto para eu me expandir em você. Senão eles vão me levar embora, senão eu vou ficar morto dentro de você. Então me acorde o tempo todo que você puder, vigie, né? E ore o tempo todo, porque eu preciso despertar dentro de você. É texto religioso, minha gente, isso é texto de orientação científica, de alta ciência, de alto entrelaçamento, né, com a lógica. Então, o Evangelho é lógica, nós estamos estudando lógica aqui. Certo? João e os companheiros esfregavam os olhos, reconhecendo a própria falta. Então Jesus, cujo olhar parecia iluminado por um estranho fulgor, lhes contou que fora visitado por um anjo de Deus, que o confortara para o martírio supremo. Mais uma vez lhes pediu que orasse com o coração e novamente se afastou. Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo, esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio à meditação. Despertaram, começa a lhes repetir. Mas Jesus falou assim, olha, eu sou Cristo. E mesmo assim eu sou confortado por um Cristo superior. Então vocês são Cristos. Aprendam a ser confortados pelo Cristo que eu sou para vocês. É uma mensagem fabulosa, né? Uma mensagem linda aí. Mas a gente não acha isso, né? Tem gente aí que acha, não, ele acha, ele tem certeza de que ele é Deus. Tem absoluta certeza de que ele é Deus. E vai fazendo as coisas, ele vai fazendo, ele vai fazendo, ele vai fazendo. Chega uma hora dessa, ele tromba, bate com a cabeça numa parede, aí desencarna. Aí vai ver o que é de verdade o que ele estava fazendo. Mas aí já é tarde, ele perdeu a encarnação. Tem gente que ele fez tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, ele foi tão arbitrário, que quando ele desencarna, no momento do desencarne, ele percebe, perdi. Ele entra em desespero, antes mesmo de acabar o desencarne, já está em desespero. Porque ele percebe que perdeu. Perdeu a chance. Então isso não deve acontecer, né? Mais uma vez lhes pediu que orassem com o coração e novamente se afastou.
Contudo, os discípulos, insensivelmente, cedendo aos imperativos do corpo e esquecendo as necessidades do espírito, de novo adormeceram em meio à meditação, 3 vezes. Então, eles acordaram nessa terceira vez quando Jesus falou: não conseguistes então orar comigo? Ou seja, até que ponto eu, Cristo, que estou dentro de você, posso confiar em você, que você vai me fazer despertar, você vai estar comigo, sabe? Então, são mensagens. Depois nós vamos analisar isso de uma maneira assim, linkando todo o evento da paixão de Jesus, que na verdade não é a paixão, é a elevação do homem, né? Os 3 discípulos acordaram extremamente. A paisagem desolada de Jerusalém mergulhava na sombra. O que a gente entende? Quando a fé dorme, quando a sabedoria acaba, né, e não acontece, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. Né? O que faz o homem tolo? É a falta de fé, de sabedoria e de amor. Ele falta essas 3 coisas, ele fica totalmente inseguro. E na insegurança ele começa a dar tiro no escuro. Não é assim que a gente faz? Porque nós perdemos a fé, não avançamos na sabedoria e o amor está muito longe de nos sustentar ainda. Certo? Antes, porém, que pudesse justificar de novo a sua falta, um grupo de soldados e populares aproximou-se, vindo Judas à frente. Pronto. Aí vem eu me traindo. É quando eu me traio, eu me saboto. A autossabotagem. O filho de Iscariotes avançou e depois na fronte do mestre um beijo combinado, ao passo que Jesus, sem denotar nenhuma fraqueza e deixando a lição da sua coragem, do seu afeto aos companheiros, perguntou: amigo, que viestes? Se até na última hora o Cristo tenta nos recuperar. Foi o caso de Jesus com Judas. Mas você está fazendo isso, o que você quer? Né? Sua interrogação, todavia, não recebeu qualquer resposta. Os mensageiros dos sacerdotes prenderam-no e lhe manietaram, amarraram as mãos, como se fizesse com salteador vulgar. Acabou. Jesus está preso. O Cristo ficou preso agora. E agora o que vai acontecer? O ego vai tomar conta. As tolices, as leviandades, as ignorâncias, as rebeldias, agora que vão tomar conta. É quando nós prendemos o nosso Cristo. Nós atamos no nosso Cristo lá no fundo da gente. Aí o ego vai aproveitar. O ego inferior. Ele vai aproveitar, ele não vai permitir que as forças arquetípicas vençam, né, as barreiras que ele põe nela. Por exemplo, você tem uma força maravilhosa para fazer algo, né? Mas quando passa pelo ego, o ego distorce. Aí vem aquela coisa assim para fazer o bem e faz isso, vira para cá e faz o mal. O mal é isso, a distorção que acontece. Depois das cenas descritas com fidelidade nos evangelhos, observamos as disposições psicológicas dos discípulos no momento doloroso. Pedro e João foram os últimos que se separaram do Mestre bem-amado. A fé e o amor. Ainda o Cristo interno ainda apela para a fé e para o amor, porque já não tem mais sabedoria. Não é? A sabedoria já não nos libertou, então vamos apelar para a fé e para o amor. Né? No dia seguinte, os movimentos criminosos da turba arrefeceram o entusiasmo e o levantamento dos companheiros mais enérgicos, decididos na fé. As penas impostas a Jesus eram excessivamente grandes, né? Mas algum tempo se passou, né? Sem que o filho de Zebedeu, ou seja, João, conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra com divino esplendor. Precedendo suas palavras do sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus:
o João ficou preocupado, por quê? Por que a gente não conseguiu orar com ele, vigiar com ele, estar com ele naquele momento que ele precisou de nós? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus vai dizer para ele assim: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tem que ascender sozinho o calvário da sua redenção. Muitas vezes, com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixe de orar e de vigiar. Ou seja, o que Jesus disse para João? João, os nossos maiores testemunhos ao Pai, nós os damos sozinhos. Então, somos nós o Pai, não tem outro jeito. É talvez uma forma, assim, de colocar o filho em relação direta com o Pai. Não sei se vocês já passaram por alguma coisa semelhante a isso, mas na hora da dificuldade mesmo, você fica sozinho. Ninguém vai te entender. E principalmente se for um problema espiritual. Porque quando tem um problema físico, com chagas expostas, aí vamos falar, coitado, coitadinho. Mas mesmo assim, ele vai cumprir as tarefas dele. É justo que ele cumpra as tarefas dele. Ele não vai ficar te paparicando. Então, grande parte disso aí você vai passar sozinho. Foi quando eu estava internado, fazendo a cirurgia cardíaca, um determinado dia lá, depois da cirurgia, eu queria virar, não podia fazer esforço, e eu pedi ao enfermeiro que estava entrando no turno. E eu insistia com ele: você pode me ajudar aqui, me ajudar? Ele estava atendendo outros pacientes. Ele falou comigo assim: seu Guaraci, entenda uma coisa, o doente é o senhor, não sou eu não. Sabe? Ou seja, é você que tem que dar o seu testemunho. Aguente firme, que na hora que der eu vou aí te atender. Eu não estou só à sua disposição. Tem outras pessoas que eu tenho que atender também. Aí que entra a rebeldia. Ah, mas eu pago plano de saúde, eu faço, aconteça, tudo bem. Você paga plano de saúde, faz, acontece. Mas tem que ter uma dinâmica de trabalho. Não tem ninguém melhor que ninguém aqui não. Essas coisas difíceis de entender, minha gente. Nossa. Tem pessoas que entram em desespero, né? Vamos ver aqui, a Débora disse uma coisa. A Laudelina falou: a oração nos traz tranquilidade e paz. Sim, Laudelina. A Débora, quando oro ou medito, a elevação da sintonia com o sagrado, depois a vontade de não voltar. Isso mesmo, a gente sente isso mesmo. Parece que em nosso entorno assim está tudo clareando, né? A Lourdes, esse despertamento tem a ver com a manifestação e interferência de um perispírito fortalecido. Deixa eu ver de novo aqui, Lourdes. Esse despertamento tem a ver com a manifestação e influência de um perispírito fortalecido. O perispírito, Lourdes, ele é um corpo de representação também. Ele não é o espírito em si, ele é uma representação. Então ele vai ser fortalecido a partir do espírito. Sabe? O perispírito é como se fosse o segundo corpo, o terceiro corpo, né? O segundo é o do pretérito. É o terceiro corpo. Então ele será fortalecido pelo espírito. Sabe? Ele ainda recebe as orientações do espírito. Então quem comanda mesmo é o espírito. Sabe? Então quem tem que despertar é o espírito. A hora que ele desperta, toda a sequência de representação dele se fortalece. Aí a mente, o perispírito, né, o do pretérico, o corpo físico, tudo vai melhorar. Mas o espírito é que tem que fazer esse despertamento, entendeu? Para ele poder fortalecer o que tiver para frente. Mas tem que ser o espírito. Isso aí é intransferível, está dentro da soberania de cada um. O Elídio, ante a exposição da verdade, não te esquive a meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas
E quem ouve uma sinfonia sem abrir, deve ser acústica, né? Acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. Isso é do Emmanuel, né? Do livro Fonte Viva. Ficamos preocupados em interpretar e analisar sem guardar os ensinamentos. E por isso perdemos grande tempo dando voltas em torno de nós mesmos. Certíssimo. A Marileia, a conexão da prece nos eleva e acalma sempre. É isso, minha gente. O estudo é muito interessante. Amanhã nós vamos começar, porque eu terminei com o capítulo, né? E amanhã nós vamos começar a fazer uma análise dos acontecimentos que sucederam depois que Jesus deixou, né, lá a ceia, para mostrar, né, tem uns lances da ceia também, para mostrar como é que é o nosso processo de elevação. Amanhã nós vamos começar. Nós vamos começar com Jesus lavando os pés dos apóstolos. O negócio é bem complexo, minha gente. E está tudo explicado. Ele deixou tudo prontinho. O roteiro está todo nas nossas mãos. Mas a gente acha que não precisa de seguir esses roteiros. Não precisamos, porque, na verdade, eu já tenho meu estilo de vida é esse. Aí depois vai ter problemas, né? Isabel, tenho vivido um grande dilema entre estudar os conteúdos relacionados à doutrina espírita, ao mesmo tempo que tenho que estudar para uma prova de conclusão de uma especialização de 3 anos, que seria... Peraí. Perdi aqui. Só tenho vontade de ler os assuntos relacionados a esses nossos estudos, mas ao mesmo tempo preciso encerrar o outro ciclo que também irá ajudar muitas pessoas. Tenho rezado para que Deus me dê ânimo, sabedoria, força para poder focar e discernir. Tenho vivido uma luta entre mente e espírito, buscando uma frequência adequada. Algum conselho, mestre? Faça os dois, tá, Isabel? Se você está nesse trabalho, nesse estudo, é porque você precisa. Porque o estudo do Evangelho, minha querida, nós vamos fazer isso aí, não é para sempre. Então, se você precisa de fazer esse trabalho aí, faça. É necessário terminar assim. É muito ruim de deixar uma coisa sem acabar, né? Feliz Dia dos Pais. Gente, amanhã, Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os pais, né? Que todos sejam felizes nas suas condições, né? E que a gente amanhã possa ter realmente um dia de paz. Porque todo dia é Dia dos Pais, né? Na verdade é isso, né? Laudelina, gratidão, Carlos, gente, amanhã então nós temos o nosso 9º estudo do Evolução em 2 Mundos, a partir das 10 horas, lá na página do Grupo de Estudos Espíritas Saint-Germain, a partir das 10 horas, o nosso 9º estudo. Espero que vocês estejam conosco. Muito obrigado, muita paz para todos vocês e até amanhã, se Deus quiser, Ele vai querer, né? E a gente vai estar firme aqui estudando. Boa noite a todos.